Sejam todas agora muito bem-vindas oficialmente, depois desse bate-papo inicial que a gente teve aqui. Hoje o nosso encontro, né, já que no domingo é Dia das Mães lá no Brasil e como nós somos mães expatriadas, né, vocês têm todo o direito de comemorar 2 Dias das Mães, justíssimo inclusive, eu acho. E o tema de hoje, inclusive desse mês, a gente vai falar muito. Vamos focar no ser mãe, tá? Na nossa maternidade, nessa construção que é tão importante, que molda os nossos filhos e as nossas gerações, inclusive, assim como nós, né, fomos moldados pelas nossas mães, avós e bisavós, enfim. A gente vai trazer esse mês esse olhar para esse papel, né? Para essa parte de nós que somos, porque não somos só mães, tá? O título de hoje é Entre Mãe Ideal e Mãe Real, né? Nós temos aí uma idealização da mãe que desejamos ser, ou da mãe que acreditamos ser a melhor mãe, e a mãe real, que é a mãe que nós conseguimos realmente ser, e tudo aquilo que está ali no meio desses 2 pontos, tá? Então, sejam muito bem-vindas a mais um encontro online. No encontro de hoje, pegando o gancho aí mesmo do Dia das Mães, como eu falei para vocês, nós vamos refletir sobre a nossa própria maternidade. Então, enquanto eu falo, eu quero que vocês foquem na maternidade única e exclusiva de vocês. Então, nada de pensar na amiga, de pensar na blogueira, de pensar na sua irmã, na sua tia. É você. É uma autoanálise, tá? É para você entrar dentro do seu papel como mulher, como esposa, como filha, como mãe, e a gente vai fazendo essa reflexão juntas, tudo bem? Essa é a proposta desse encontro. Então, não existe reflexão saudável, reflexão produtiva, sem uma grande dose de empatia, né? Eu sempre falo isso para vocês antes da gente começar o nosso encontro. E o encontro de hoje, ele tem como objetivo caminhar sobre as suas expectativas, os seus sonhos do que é ser mãe e entender que entre o ideal e o real existe a mãe possível, aquela que é feita de uma mulher de carne e osso, com seus pontos fracos, com seus defeitos, com as suas expectativas, qualidades e o seu desejo de dar o seu melhor para o seu filho. Então, olha o que eu disse para vocês. Entre o ideal e o real, existe a mãe possível, tá? Por que a mãe possível? Porque dependendo do contexto, do ambiente, da fase da vida que eu estou vivendo, existe uma mãe possível para o conjunto de todas essas informações. Entende o que eu quero dizer? A mãe ideal é aquela que está, né, dentro dos meus pensamentos, aquela que eu coloco num pedestal, aquela que eu coloco como um objetivo. A mãe real é aquela que eu consigo ser, né? Está dentro da minha possibilidade, eu consigo ser. Mas a mãe possível é aquela mãe, que sou eu, inclusive, que está influenciada pelo meio no qual ela está, né? A gente não consegue retirar esse meio, tá? Um bom exemplo é, por exemplo, eu como mãe idealizo ser a mãe que vai alimentar meu filho só pelo BLW e eu vou seguir a pedagogia Montessori. Essa é a minha mãe ideal, tá? Não tem flexibilidade nessa. A mãe real é que eu consigo sim fazer 1, 2 atividades por dia, eu leio um livro Montessori, eu estou fazendo um curso sobre BLW. A mãe real é, por exemplo, aquela mãe no qual o marido perde o emprego. E aí? Qual mãe que é possível nesse momento? Ou, por exemplo, eu agora, né, ainda mais no meio dessa pandemia, como mãe, eu passo por um luto. Eu perco alguém lá no Brasil. Uma avó, um vô, uma mãe, uma madrinha. Qual é a mãe possível nesse cenário? Deu para entender? A mãe ideal, a mãe real e a mãe que é possível dentro de diferentes cenários. Então, nós vamos observar cada uma dessas mães que está dentro da mesma mãe, tá? Que é vocês. Então, o foco é
essa autoanálise. É como se, enquanto eu estivesse falando com vocês hoje, vocês colocam um espelho na frente de vocês e vocês vão questionando, olhando para a sua própria história, analisando, né, esse é um processo de autoconhecimento, tá? Do seu lado materno, agora. Então, como toda boa reflexão, nós vamos começar com questionamentos, né? É assim que a gente começa refletindo. Então, eu gostaria que nesse momento você desligasse o botão da autocrítica, tá? O botão de julgamento pessoal e fosse o mais honesta possível com você, sem julgamentos. Não tem ninguém aqui para te julgar. Se a gente não consegue enxergar a nossa própria imagem como ela realmente é, nós não conseguiremos evoluir, mudar, melhorar, né? Improvisar, saber ser flexível. Então, o primeiro passo é me enxergar como eu sou. Por exemplo, com todas as minhas marquinhas de expressões, com todas as minhas marcas de espinha, com as espinhas reais, inclusive, com todos os pelinhos fora do lugar. Essa é a minha imagem real. A gente vai tirar o Photoshop agora, sem nenhum julgamento. A gente vai olhar pra gente com empatia, tudo bem? Então esquece por um minuto tudo que você sabe hoje, tá? Pra gente fazer essa reflexão, é como se você não tivesse entrado na maternidade. Então esquece tudo que você sabe sobre maternidade. Volta lá pra sua infância. Quer dizer que lá na sua infância você não conhecia o que era viver o papel de mãe, certo? Então vamos lá, pra infância. Responde aí dentro de você. Você brincou de ser mamãe quando você era criança? Você teve diversas bonecas, adorava brincar de casinha? Essa foi você, criança, né? Que gostava de cuidar dessas bonecas diariamente, trocava fraldinha, dava comidinha, era criança que até levava a boneca quando saía de casa e era sempre a mamãe das brincadeiras com as outras amigas, primas, irmãs. Você sonhava em um dia ser mãe quando você era criança? Ou você era o estilo moleca, gostava de brincadeiras de rua, gostava de pintar, gostava de videogame? Quem era você na área materna quando você era criança? Responde essa pergunta aí pra você, tá? E na sua adolescência? Você pensava sobre maternidade? Você sonhava em um dia ser mãe quando você era adolescente, né? Qual era a mãe que você, adolescente, teve? Você desejava ser igual a essa mãe, né? Quando você fosse mãe, você queria ser igual a ela, ou bem pelo contrário, na sua adolescência você queria ser completamente o oposto da mãe que você teve. Você pensava sobre maternidade na sua adolescência ou era algo que nem passava pela sua cabeça? Você queria mais era fazer faculdade, viajar, curtir uma balada? Quem era você na sua adolescência em relação à sua maternidade? Responde aí dentro. Agora, traz esse pensamento para o começo da sua juventude, ali os seus 20 e pouquinhos anos. Ser mãe estava efetivamente nos seus planos? Você mal podia esperar para chegar esse momento de se tornar mãe, sonhava, quando via uma amiga engravidando, pensava, ai, não vejo a hora de chegar a minha vez. Como era para você, né, nos seus 20 e poucos anos, a sensação de ser mãe? Era algo que você desejava ou algo que você nem pensava? Queria mais era fazer uma especialização, um outro curso, abrir o próprio negócio? Quais eram as características dessa mãe que você sonhava em ser um dia, se você sonhava com isso? Faz essa análise aí dentro para mim. Eu sei que é algo breve, né? Porque nós não estamos numa sessão de terapia, nós estamos numa palestra, né? Num formato de palestra. Mas vai trazendo isso para você, vai analisando a sua infância e a relação da maternidade, a sua adolescência, a relação com a maternidade, o comecinho da sua juventude e a relação com a sua maternidade. Vai pensando sobre isso. E para finalizar essa primeira reflexão, agora lembre de quando você descobriu que estava grávida. A primeira vez que você olhou, seja naquele palitinho caseiro, seja num exame de sangue,
que você constatou que você estava grávida? Quais foram as suas reações, os seus sentimentos, talvez os seus medos, as suas euforias? Como que você reagiu ao descobrir que agora efetivamente estava sendo concretizado a sua maternidade? Como foi para você descobrir isso? E ao longo da sua gravidez, quais eram as características da mãe que para você era a mãe ideal? Porque toda mulher grávida se imagina com essa criança no colo, ou a maioria das mulheres se imaginam com essa criança no colo. E, claro, se imaginam mãe dessa criança. E começam a traçar ali o que eu gostaria de fazer, coisas que eu adoraria viver, como, por exemplo, quando meu filho nascer, eu não vejo a hora de levar ele para a praia pela primeira vez, porque a praia me marcou como algo positivo. Ou, eu quero muito tirar aquelas fotos do bebê pequenininho que fazem de newborn, acho uma gracinha. Ou eu quero muito, quando meu filho nascer, fazer uma tatuagem dele na minha pele. Quais foram as características da mãe que você montou antes de efetivamente receber essa criança nos braços, tá? A mãe, objetivo de vida, né? O que você tinha certeza que iria fazer e que de maneira nenhuma iria fazer. Imagina aí nesse momento. Lembra, né? Não é imagina. Relembra. Quais eram as características da mãe que você queria muito ser e quais eram as características de maneira alguma eu vou fazer quando eu tiver um filho? Por exemplo, quando eu tiver um filho, eu jamais vou dar chupeta para essa criança. Essa era uma coisa que eu falei que eu não iria fazer. Outra coisa que eu falei que eu iria fazer quando eu tivesse filho é que ele dormiria no quartinho dele. Eu que tinha todo o projeto, eu iria decorar, eu ia fazer um quartinho com a decoração X ou Y e meu filho dormiria no quartinho dele. Então pense em todas as coisas que você desejava muito fazer antes, na gravidez, tá? Antes de receber o bebê no colo. Eu desejava muito fazer e o que eu de maneira nenhuma falei que eu não ia fazer. Tudo bem? Todo mundo pensando a respeito disso? Lembra do que disse que iria fazer, o que gostaria de fazer e o que não gostaria de fazer antes de receber o bebê? Então vamos lá. Ninguém entra na maternidade como uma folha em branco, tá? Ninguém entra sem expectativa nenhuma. Nós carregamos com nós todas as nossas mães, sejam elas as nossas mães biológicas, né, ou adotivas, as nossas avós, né, uma madrinha, uma tia, uma personagem da TV, uma ideia de mãe francesa, como ficou tão famoso, né, o livro Crianças Francesas Não Fazem Manha, e assim por diante. Nós não entramos na maternidade sem levar com a gente referenciais de mães. Então, os referenciais de mães no qual eu fui exposta contribuem de alguma maneira, ainda que inconsciente, para a mãe que eu desejo e a que eu não desejo ser. Tudo bem? Então, junto com essas referências maternas, nós também carregamos nossas próprias expectativas relacionadas à experiência que eu vivi. Então, se eu tive uma mãe que foi muito permissiva, ou uma mãe que não me deixou fazer nada, né? Eu vou carregar comigo para a maternidade o que eu desejo de fazer diferente da minha mãe, ou como eu desejo ser igual a ela, ou qualquer outro referencial materno, tá? Não só de mãe, mas como eu falei, de uma madrinha, de uma amiga, de uma blogueira, alguém famosa, uma personagem da TV, de um livro, tá? Nós não entramos na maternidade como folhas em branco. E essa investigação de entender quais são os meus referenciais é algo muito importante, que vocês podem sim fazer sozinhas, em casa, pensar uma por vez, quem são essas mulheres
que eu admirei como mãe, ou até que na minha infância eu desejei que ela fosse a minha mãe, em vez da minha, por exemplo, né? Quem são esses referenciais? O que eu admiro nesses referenciais? O que eu repudio nesses referenciais? E como eles me moldam como mãe? É muito interessante fazer essa reflexão, entender o peso dessas outras mulheres e dessas maternidades na minha, porque a gente começa como se fosse retirando máscaras, entendendo o que é meu, o que não é meu, o que eu faço questão de não fazer a qualquer custo, devido a uma experiência que não foi positiva, que eu vivi com alguém, mas que talvez para sua criança em específico faria bem. Talvez para sua criança numa dose menor seria super legal, tá? Então, para a gente entender, se por exemplo, eu fui uma criança em que a minha mãe me forçou a tudo quanto é custo comer vegetal. Eu lembro de ficar na mesa horas na mesa do jantar. Eu lembro de dar ânsia. Eu lembro de, nossa, quando começava a chegar a hora do almoço, de ficar nervosa, ansiosa, porque minha mãe enfiava legume goela abaixo. Eu ainda lembro que a beterraba, por exemplo, não é meu caso, tá? Mas a beterraba, para mim, chegava a dar até aquele arrepio. E hoje, eu não faço questão que minhas crianças comam legumes. Eu dou outras coisas, né? Eu dou, né, uma alimentação que não contém legumes, em quantidade alguma. Porque isso para mim não foi legal. Essa experiência para mim não foi legal. Mas não quer dizer que legumes não seja bom para minha criança. Entendem o que eu quero dizer? Então, essa análise de entender quem são os meus referenciais maternos fala muito sobre a minha própria maternidade. E eu falo muito isso dentro da terapia para as mamães que buscam terapia para entender a própria maternidade, entender a terapia individual, tá? Que não tem o foco no desenvolvimento infantil, mas que é uma terapia voltada para si. A gente faz muito esse processo e é tão interessante que as mães começam a entender o porquê do sentimento de culpa, muitas vezes, né? Que o sentimento não está atrelado diretamente a mim, mas algo que eu vivi no papel de filho, no papel de criança, né? Uma outra maternidade. E a gente vai desfazendo esses nós. E é tão interessante como de uma sessão para outra, as mães voltam e falam: Marília, eu não precisei me forçar a não gritar com os meus filhos, por exemplo. Naturalmente, isso não aconteceu. Eu não tive vontade de gritar. Entende o que eu quero dizer? O porquê da importância dessa investigação pessoal, tá? Porque muitas coisas acontecem, a gente não tem controle, é mais forte do que a gente, tá num ciclo vicioso, eu não entendo o porquê que isso se repete, né? De novo, de novo, de novo. E às vezes numa análise dessa, de entender quem são essas mulheres que me moldam como mãe, o que eu criei na minha percepção, no meu interior, de que mãe tem que ser X, mãe tem que fazer assim, tem que fazer assado, entender o que essas mulheres antes de mim passaram, o porquê elas passaram assim, né? Minha mãe me forçou a comer esses vegetais, por quê? Né? Como foi a alimentação dela quando ela era criança? Ela tinha o que comer? Né? Como ela viveu? O que ela viveu com a alimentação para que ela me forçasse a comer? Entende? Então, de uma mesma maneira que a minha mãe me forçou a comer esse vegetal, por que que eu hoje só entrego para o meu filho uma comida que não é saudável? Entende? Essas análises são muito preciosas. Às vezes elas levam um tempo, porque para a gente acessar algumas coisas dentro da gente é difícil. Por isso que a terapia é tão importante nesse momento. Porque eu falo sempre que é uma caminhada guiada, né? É uma caminhada que eu não faço sozinha, mas que eu tenho um profissional guiando nesse processo, me ajudando a entender os porquês, as relações do passado com o presente, como aquilo que aconteceu lá atrás me molda hoje na minha maternidade, e é como se você fosse lentamente se libertando, sabe? Tirando essas formas, tirando esses grilhões que me prendem. E é lindo de ver esse processo, como a maternidade vai se tornando leve por si só, sabe? Não é uma ferramenta
que vai te passar 10 maneiras de como levar uma maternidade mais leve. Reserve 30 minutos do seu dia para fazer isso ou aquilo. Enfim, né? Dá 10 dicas que provavelmente vão dar muito bem na vida de algumas pessoas, mas na maioria delas não, porque nós somos únicas, somos diferentes, porque essas 10 dicas não olham para as minhas características individuais. Essas 10 dicas não levam em consideração a minha história, a minha maneira de viver, né? As crenças que foram implantadas. E por isso que, normalmente, essas coisas duram por um período, intensamente, inclusive, e depois isso se desfaz, tá? E a diferença de você fazer essa análise, seja sozinho, seja dentro de uma terapia, é você ir fazendo os nós. É como se realmente, quando você tira, por exemplo, da areia, né? Você coloca a areia num potinho e vira. Quando você tira esse molde, essa areia ganha uma liberdade, certo? Para ganhar outros moldes, outros moldes, não, esqueci a palavra. Outros formatos, era isso que eu queria dizer. E essas análises pode parecer boba, pode parecer uma coisa simples, mas é justamente isso que elas fazem. Elas tiram esse molde rígido e te dá a liberdade de construir novos formatos, tá? Então, junto com essas referências maternas, também carregamos as nossas expectativas, né? Ainda que a minha expectativa da maternidade seja não ter expectativa alguma sobre o meu papel. Olha só, como ninguém entra uma página em branco dentro da maternidade. Ah, Marília, eu dentro da minha gestação, eu falei que eu não vou ter expectativas nenhuma sobre o meu papel de ser mãe. Não deixa de ser uma característica, né? Você teve a expectativa materna de não ter expectativa alguma sobre esse seu papel. O quanto realmente você conseguiu colocar isso em prática? Em nenhum momento da sua maternidade você sequer imaginou como seria o não dormir, o segurar o seu bebê no colo, talvez tomar um banho juntos, né? Muito difícil a pessoa que não dentro da gestação não imagina, não se pega pensando em coisas que gostaria de fazer, coisas que gostariam de viver, e até mesmo tem as suas preocupações em relação a como a vida vai mudar. É natural, né? Seres humanos são seres racionais, ou que deveriam ser racionais, né? Mas que imaginam, que sonham, que pensam a respeito disso. E quer ver como isso é quase incontrolável? Sabe quando a gente percebe que a nossa imaginação vai muito além do nosso controle? Quando você senta para fazer uma meditação. Aí você senta lá para fazer uma meditação e a professora fala assim: agora vai esvaziando a sua mente, vai desligando o mundo lá fora, não pense em nada. Aí parece que desce uma lista, faz um download de uma lista de coisas para pensar naquele momento. E você começa a pensar numa coisa, você pensa, não posso estar pensando. Aí você já engata em outro pensamento e a gente percebe o quanto às vezes é difícil controlar o nosso próprio pensamento, porque até isso é aprendido, né? Assim como a empatia, a criança tem que aprender a ser empática, assim como nós aprendemos a amar, a respeitar, a gente também tem que aprender a controlar os nossos pensamentos. A falta de controle dos nossos pensamentos acabam culminando no quê? Numa crise de ansiedade, numa crise de pânico, né? E aí por diante. Então, tudo isso diz alguma coisa, né? Traça um determinado caminho, me dá um certo parâmetro de maternidade. Mas o que dizem os especialistas sobre o papel materno e o tal do mãe suficientemente boa? Já ouviram esse termo? Mãe suficientemente boa? O psicanalista inglês Winnicott, talvez você já tenha ouvido falar sobre ele, ele vai dizer que não existe o bebê, mas sim o bebê com a sua mãe, como se fosse um emaranhado só, tá? Então ele enfatiza que a mãe intervém como ativa construtora do espaço mental da criança.
Olha que papel importante. Quando eu digo que não tem nenhuma tarefa, nenhum papel mais importante do que ser mãe, o buraco é muito mais embaixo do que vocês imaginam. Olha a responsabilidade. Ele enfatiza que a mãe intervém como ativa construtora do espaço mental da criança, formando com ela quase que uma verdadeira unidade. Então, quando eu falo para vocês que a criança sente que você não está bem, a criança sente que a mãe está irritada, a criança sente que a mãe não deseja estar fazendo aquilo que ela está fazendo, é devido a essa unidade. A mãe é a ativa construtora do espaço mental da criança, tá? Então, a mãe suficientemente boa, ela ajuda a formar a mente do bebê, possibilitando a experiência da onipotência primária, que é a base do fazer criativo. Então, o bebê crê que ele cria o mundo, tá? E essa percepção criativa do mundo é uma experiência do self, que é o núcleo singular do sujeito. É o entender quem sou eu no meio dessa multidão, o que me faz único, tudo bem? Então, a relação com a mãe leva o bebê a administrar a própria espontaneidade e as expectativas externas do mundo, tá? Então, a mãe suficientemente boa, ela aceita, consciente ou inconscientemente, as expressões do bebê. Olha que importante isso que eu vou dizer. Então, a mãe suficientemente boa, ela aceita as expressões do bebê. A fome, os incômodos, os prazeres, o desejo do bebê. Ela não impõe o que pensa ser o certo, mas ela permite ao filho ter experiências nas quais ele é sempre o sujeito, tá? Assim, o bebê, ele forma o verdadeiro self. Então, eu como mãe, ligo a minha empatia no volume mais alto para conseguir observar o meu bebê, né, as suas expressões e aceitar o que ele me traz. Fome, incômodo, prazer, desejo, tá? Se por outro lado, o bebê é tido como objeto e se constrói em função da vontade alheia, da vontade do outro, o seu self vai ser falso. E olha quantos de nós não crescemos assim, tá? O indivíduo, ele será privado de liberdade, de espontaneidade e criatividade. A mãe que não consegue ser suficientemente boa, tá? Não proporciona ao bebê que ele se constitua como um sujeito independente. Ele continua tendo o desejo que não é dele, é da mãe. A gente cresce, né? Sempre querendo satisfazer o outro, priorizando o outro, dedicando mais para o outro. Seja esse outro o meu trabalho, a minha esposa, meu namorado, meu marido, os meus filhos, e não eu, tá? Eu nunca ganho essa atenção primordial, existencial, de mim para mim mesmo. Eu sempre encontro um objeto para ser mais importante do que eu. Então, o adulto saudável, para Winnicott, é aquele que teve na infância, nas primeiras semanas, meses de vida, estabelecidos os alicerces da sua saúde psíquica. Então, para o bebê tornar-se um sujeito, entender que ele é único, que eu não tenho que ficar agradando ninguém, que eu não sou menos do que ninguém, que a vontade de ninguém é maior ou melhor do que a minha, é imprescindível que que o bebê, né, a criança, seja desde o início reconhecido como pessoa e não como objeto
da minha vontade como mãe. Então, eu desejo que o meu menino só use roupa preta. Ou eu desejo que a minha menina só use laços, roupas rosas de princesa, e essa criança, esse menino não quer usar roupa de rock, ele gosta de rosa. E aí? Eu tenho a capacidade de enxergar a necessidade do outro e supri-lo na sua necessidade e não na minha. Entende o que eu quero dizer? Então, para o bebê se tornar sujeito, é imprescindível que ele, desde o início, seja reconhecido como pessoa e não como objeto do meu desejo. Ai, quando eu tiver filho, o meu filho vai tocar guitarra. A minha filha vai fazer balé. Ah, o meu filho vai ser advogado. Isso torna o ser objeto e não pessoa individual com desejos, com opiniões. Entende o que eu quero dizer? O quanto o outro tem que servir aos meus desejos como adulto, ou o quanto você foi esse objeto de alguém. Então, por exemplo, o bebê, ele não se importa tanto que lhe deem alimentação substancial, seja ela qual for, na hora precisa. Tem que ser às 3 horas. De 3 em 3 horas ali, toca o despertador, a hora de mamar. Mas, para ele é muito mais importante ser alimentado por alguém que ama alimentá-lo. Entende? Uma coisa é eu forçar esse bebê a mamar de 3 em 3 horas porque é um desejo meu, porque eu li e eu quero que seja assim, independente do desejo do outro. Isso faz do outro o objeto do meu desejo. Eu não estou sendo capaz de reconhecer as suas necessidades, de suprir o que ele ou ela precisa. Então, para construir-se, o bebê não pode dispensar do prazer da mãe ao exercer a sua função materna. E daí esse é um assunto tão complexo, tão difícil. Eu me sinto receosa em tocar nesse assunto, mas eu sinto que é necessário falar sobre isso. Eu vou ler de novo a frase para poder dar o exemplo. Para construir-se, o bebê não pode dispensar do prazer da mãe em exercer a sua função materna. Talvez aquela mulher nunca teve o desejo, por exemplo, de amamentar. Ela não se vê naquele papel. Para ela não é aquilo. Ela não tem o desejo de fazer aquilo. O leite é a coisa mais importante na alimentação dessa criança. Não tem nada que substitua esse leite nutricionalmente? Não tem. O leite da mãe é um alimento de ouro, a melhor coisa que existe. Mas, novamente, o bebê não pode dispensar do prazer da mãe ao exercer a sua função materna. Se não há prazer para essa mãe, se não há o desejo, se ela amamenta essa criança no seio, aos prantos, mordendo um tecido porque ela tá com muita dor, essa mulher tá tendo crises de ansiedade quando vai chegando a hora de amamentar, ela não está fazendo aquilo com aquele olhar para aquela criança, devotando aquele carinho, aquele amor. Essa falta de prazer da mãe em amamentar é muito mais prejudicial psiquicamente para a formação desse ser humano do que esse leite de fórmula. E eu vou dar um exemplo real que eu vivo, tá? Como profissional. Eu acompanho um caso de uma mãe que ela não tinha o desejo de amamentar. Ela ama esse filho, tá? Não tenha dúvida nenhuma disso. Ela ama esse filho, mas ela não tem o desejo de amamentar. Acontece que devido
as suas referências maternas, né, as mulheres no qual acompanhavam ela como mãe, sogra, avó, não permitiram esse espaço de escolha, tá? Bem pelo contrário. Ela era super criticada de que mulheres que não amamentam não são mães, tá? Então ela começou a amamentar e ela chorava enquanto amamentava, ela não queria fazer aquilo, tanto é que ela tinha um calendário que ela riscava os dias esperando a criança fazer os seus 4 meses, porque aqui, né, eles alimentam, tem famílias que alimentam a partir dos 4 meses, e ela riscava no calendário, ela tinha um calendário secreto, onde ela ia riscando os dias e contando quantos dias faltavam. No dia que ela completou 4 meses, né, de amamentação, para ela foi como uma libertação. Eu fiz o meu papel e acabou. É isso. Eu não quero mais alimentar. Hoje, essa criança vai fazer 2 anos, mês que vem. Essa criança tem 2 dentinhos embaixo e 4 dentinhos em cima. Quem tem uma criança de quase 2 anos sabe que nessa idade eles têm muito mais dente dentro dessa boca, certo? Essa criança tem muita dificuldade de se alimentar, ela só come comida em papinha, não tem absolutamente nada em pedaço nessa papinha, e ainda assim nessa papinha, essa criança apresenta muito gagging, que é quando a criança fica... tá? Ele faz esse gagging durante todo o processo de alimentação, tá? É uma criança que já tem transtorno alimentar aos 2 anos. Deu para entender? O quanto é indispensável para o bebê que a mãe, né, demonstre prazer, sinta prazer ao exercer a sua função materna. Então, nesse exemplo, eu trouxe esse exemplo para vocês, que é chocante esse exemplo, para que vocês entendam que os parâmetros de maternidade, de que para ser uma boa mãe, eu tenho que passar por cima do meu desejo real, da minha maneira de ser, do que eu acredito, para seguir uma pedagogia X, para seguir uma psicóloga Y, para seguir uma pedagoga X, que passar por cima de quem eu sou, da minha particularidade, para ser uma mãe ideal, é muito mais prejudicial do que eu ser uma mãe possível, do que eu ser uma mãe real, que é a mãe que eu dou conta de ser, tá bom? Tanto é que se você for para qualquer lugar onde trabalham aquelas assistentes sociais, eu acompanhei assistente social durante minha faculdade, tá? E você vai numa casa, aonde essa casa tá caindo aos pedaços, aonde não tem higiene alguma, aonde essa criança é pouquíssimo alimentada, onde essa criança é maltratada, a mãe bate nessa criança, ela apanha, não é uma casa harmoniosa, essa mãe muitas vezes é uma mãe que é usuária de drogas e tudo mais. Quando você vai retirar essa criança dessa mãe, ela pede aos prantos para ficar com essa mãe. Porque é a mãe que ela pode ser. É a mãe real. A criança quer aquela mãe, ainda que ela seja imperfeita. O seu filho quer você, do jeito que você é, dentro das suas características. Você não tem que se equiparar, tentar ser nenhuma outra mãe. Essa criança te conhece por dentro, escutou a sua voz desde o momento em que ela foi criada. Entende o que eu quero dizer? É a mãe que você que é a mãe suficientemente boa. E não as mães que estão aí nos parâmetros de internet, de livros, de coaching, de cursos. Não é essa mãe que o seu filho deseja ter. É você dentro das suas imperfeições. O Winnicott, ele utiliza a seguinte metáfora. É algo como o raiar do sol para o bebê. O prazer materno de estar realmente presente na relação leva o bebê ao seu desenvolvimento pleno.
Então, por exemplo, Marília, eu não suporto brincar. Eu dou banho, eu limpo, eu alimento com paciência. Mas sentar e brincar de casinha, de faz de conta, não é pra mim. Não faça se não é pra você. Entende o que eu quero dizer? Fala pro seu marido, então vamos dividir. Você faz essa parte de brincar, eu vou cuidar dessa parte aqui. Na hora de dar banho, que já é no final do dia, eu já tô cansada, então você faz essa parte. Divida. Se você tem alguém para dividir tarefas, divida essas tarefas, tá? Para a criança, o prazer materno de estar realmente presente nessa relação leva o bebê ao seu desenvolvimento pleno. Não é a sua perfeição em fazer algo, mas o seu prazer em fazer, ainda que imperfeitamente. Eu faço entre trancos e barrancos, tem dia que eu consigo, tem dia que eu não consigo, mas de uma maneira ou outra, eu tô ali, presente nessa relação. Eu enxergo meu bebê na sua necessidade, tá? Eu comprei um monte de carrinho pro meu menino. Ele vira e mexe, quer brincar de boneca. E daí eu vou lá e faço o quê? Compro várias bonecas. É o desejo, é a necessidade. É a criança se sentir vista, reconhecida dentro da sua necessidade. Não é a sua perfeição. Não é a quantidade de cursos que você fez. Os cursos são excelentes, não me levem a mal, mas eles devem ser guias. Quem é que dita para você qual as necessidades e como o procedimento deve ser feito é a sua criança. Você pode fazer um curso lindo sobre BLW, tá? Eu acho ótimo, eu recomendo muito esses cursos. Mas entenda que a gente não pode pegar o curso assim e enfiar assim na minha criança. Eu pego o curso aqui, eu faço o curso, eu levo ele para casa, eu analiso a minha criança, eu moldo tudo que eu aprendi para o meu contexto, para quem a minha família é, para o meu poder aquisitivo, e aí sim ele faz sentido na minha criança, tá bom? Entretanto, se para a mãe cada tarefa ou toda a função materna é monótona, é inútil, não faz sentido, é mecânica, é precária, o bebê não se estrutura, ele definha, ele adoece, ou ele fica com marcas no seu aparelho psíquico para a vida toda, né? Que depois a gente tem que levar para terapia para trabalhar, para entender o porquê que eu sou assim, porquê que eu me saboto diariamente, porquê que eu não consigo ter orgulho de mim, porquê que eu não me acho boa o suficiente, porquê que eu sempre me coloco abaixo do outro, entende? A gente carrega essas marcas para o resto da nossa vida se a gente não vai para uma terapia para mexer nisso, tá? Então, em vez de buscar a perfeição, busque o prazer em fazer aquilo. Então, eu não gosto de brincar de faz de conta, mas adoro brincar de bloco. Vamos brincar de bloco? Entende? Encontre o prazer em fazer aquilo, em vez de buscar a perfeição no ato de fazer. Tudo bem? Então, a afirmação de Winnicott, né, que um bebê não existe sozinho, né, sendo essencialmente aí parte de uma relação, mostra o quanto é importante entendermos quem somos nós como mães, tá? Como eu tenho exercido o meu papel, o que eu tenho carregado inconscientemente dentro de mim e como tenho lidado com esse turbilhão que é a maternidade. Já que eu, mãe, estou ativamente construindo, né, o psicológico do meu filho. Eu preciso fazer essa busca, entender o que acontece dentro de mim. Será que eu estou dando realmente o melhor para o meu filho? Ou será que eu não estou repetindo esse ciclo vicioso de alguma maneira? Ou será que ao não querer repetir esse ciclo vicioso, eu fui para um outro extremo? Entende o que eu quero dizer? A gente falou, então, das mães suficientemente boas, segundo o Winnicott. Mas e a mãe ideal? Aquela que eu almejo ser? Todas nós
temos essa mãe dentro da gente, ainda que inconsciente, tá? Talvez aí disfarçada, mas a sensação de culpa, né? De decepção, a sensação de não era bem assim que eu queria estar sendo mãe, né? Tá aí para nos dizer que essa mãe ideal, ela existe dentro de nós. E a gente se sente culpada de não estar fazendo X ou Y, não é mesmo? Então, uma mãe ideal existe aí dentro. Senão, não tem o sentimento de culpa. Eu faço o meu melhor, não deu para fazer, tudo bem. Amanhã eu faço diferente, amanhã eu tento outra coisa, vou ler mais sobre isso. Mas se tem uma sensaçãozinha de culpa aí dentro, tem uma mãe ideal aí dentro também, tá? Analisa essa mamãezinha ideal que tá aí dentro. Uma mãe ideal é aquela que fica presa em uma ideia fixa e faz de tudo, sacrificando a si mesma, os filhos, a família, para manter fiel a sua noção do que é ser uma mãe boa, esquecendo que é uma pessoa além disso, uma pessoa com desejos, né? Com medos, com limitações, que ama, que odeia, né? Que é feliz e que é triste. Não somos apenas um ou outro, nós somos múltiplas, né? Somos isso, somos aquilo, cada hora somos uma coisa, temos uma opinião, mudamos de ideia, vivemos uma experiência, trocamos de ideia novamente, né? E também desconsiderando quem a minha criança é, né? Qual a sua real necessidade, qual a sua personalidade, qual que é o seu desejo, sem levar em consideração quem é a minha família, qual é o nosso estilo, qual é a nossa personalidade como família. Então, a mãe ideal, ela não é flexível, ela é fixa, ela tem uma ideia presa num ideal, tá? E daí o que acontece? Ela não quer saber se meu filho não tá dando bem com o BLW. Eu li lá em 300 livros que BLW é a melhor maneira de alimentar uma criança. Então, a ideia da mãe ideal tá ali, ó, fixa. Se a minha criança não tá se dando bem com isso, se a sujeira que isso faz não cabe dentro do nosso contexto, porque ambos estão trabalhando, vida corrida não cabe. Isso está causando picos de estresse no nosso dia, esse BLW. Mas ainda assim, eu me cego para todo o contexto, tanto das pessoas que fazem parte disso, quanto, né, do social no qual eu estou inserida, e eu estou presa numa ideia fixa, tá? A mãe ideal não é flexível, tá? Então, quando se vive no ideal, se paga um grande preço e anula o verdadeiro senso da palavra eu, da palavra nós, tá? Então, viver no ideal é uma expectativa que cedo ou tarde se romperá, tá? Causando uma grande decepção em si mesma, afetando a sua saúde mental, né? Ou, o que é muito comum, estourando essa corda na adolescência, aonde naturalmente, né, como parte do desenvolvimento, o adolescente ele faz esse afastamento, faz parte, é saudável. Ele precisa fazer pelo menos um leve afastamento, né, dos pais, daquele ninho, para conhecer o que mais o mundo oferece, tá? E daí a gente até tem uma historinha dentro da psicologia que a gente fala sobre a criação de corda rígida, de corda maleável e de corda frouxa, tá? E como essas cordas, ao longo da vida, vão tendo algumas consequências. Então, cordas rígidas com essa mãe ideal, que as coisas têm que acontecer no horário que ela quer, do jeito que ela quer, né? Que essa corda dura, que nunca se estica, nunca é flexível, é uma corda que se rompe, principalmente quando ela chega ali na adolescência. Porque esse adolescente, que era uma criança, né? Se torna adolescente, que é um rompimento total, que é estar longe, né? Que é se desvincular, que é uma liberdade disso. A corda maleável, aquela que permite um espaço,
um debate, considera a opinião do outro, flexibiliza, uma hora do seu jeito, uma hora do meu, vamos tentar assim, vamos tentar assado. É uma corda que vai, mas volta, né? Já que na adolescência eles precisam fazer esse afastamento, ela vai, essa corda vai, ela acompanha essa criança, né? Essa corda maleável, esse elástico, ela vai junto com a criança, que agora é adolescente, né? Ela vai junto com o adolescente, mas ela volta, tá? E a corda frouxa é aquela relação que não tem vínculo, né? É aquela relação do tanto faz, eu lavo as minhas mãos, eu não me interesso por essa criança, tudo bem? A mãe ideal é aquela mãe que não estamos falando de crianças que estão abaixo do peso e que necessitam sim de mamadas cronometradas rigorosamente, tá? Estamos falando de crianças normais, tudo bem? Então, a mãe ideal e rígida é aquela que a qualquer custo enfia o peito na boca da criança. Às vezes tudo que essa criança precisa naquele momento é chorar, é extravasar a raiva, ela quer botar para fora, ela quer jogar os brinquedos no chão, ela tá estressada, ela tá nervosa, né? Ou ela caiu, ela precisa chorar aquele choro. E esse seio vem muito mais como uma rolha de eu não quero lidar com o seu choro, eu não quero lidar com esse problema e eu calo você com o seio. Entende que lá no comecinho eu falei para vocês que a mãe suficientemente boa é aquela que enxerga as necessidades do filho, da criança, tá? Então há uma diferença em fazer do outro um objeto ou ter essa visão de empatia, de entender o que o outro necessita e suprir somente aquilo que ele necessita, tá? Pois bem, então, quais as características da mãe suficientemente boa? Então, desta bondade suficiente que a gente está falando, fazem parte a espontaneidade. Olha que delícia essa palavra dentro da maternidade, espontaneidade. Mas Marília, criança não precisa de rotina? Claro, criança precisa de rotina, porque a criança se sente segura em saber o que vai acontecer depois. Mas dentro da rotina, existem inúmeros espaços para a espontaneidade, né? Já que, por exemplo, dentro da rotina, tem um horário de brincar, certo? E a gente pode ser espontânea nessa brincadeira. Ah, quer saber? Hoje o brincar vai ser ir lá fora colher florzinha. Que vai catar folhinhas de cores diferentes. Ou dentro da alimentação. Ah, hoje a mãe não tá muito afim de cozinhar, só hoje a gente vai pegar esse alimento congelado que a mamãe comprou, ou enfim, hoje quer saber, vamos só cortar os legumes aqui, a gente vai comer, é isso mesmo. É o que cabe hoje. Espontaneidade, liberdade dentro da sua maternidade, analisando o contexto. Tá muito pesado hoje? Por que eu vou gastar 2 horas preparando um alimento de uma maneira X ou Y, recortando os bichinhos, fazendo no pratinho toda aquela coisa que é linda? Linda, maravilhosa, mas não precisa acontecer todos os dias. Espontaneidade, presta atenção na sua rotina. Hoje tá pesado demais? Ah, hoje eu vou cortar os legumes de qualquer jeito, nós vamos botar aí na mesa e a gente vai fazer um piquenique no chão da cozinha. Espontaneidade, tá? A outra característica é a pessoalidade da mãe no seu cuidado com o seu bebê. Eu acho tão lindo ver a pessoalidade da mãe no cuidado com o bebê. Cada mãe tem um jeito de trocar fralda. Vocês já pararam para prestar atenção? Cada mãe dá banho na criança de um jeito. Cada mãe veste a sua criança de um jeito. Cada mãe dá carinho de um jeito. É a sua pessoalidade naquilo, tá? A gente não tem que ser como outras mães. É essa característica muito pessoal sua que te vincula com o seu bebê, tá? É o seu jeitinho. Porque às vezes, quando a gente pega um bebê no colo maior, até uma criança no colo, ela não se acalma. Ela deseja a mãe. É a pessoalidade daquela mãe. Porque se todas as mulheres tivessem o mesmo cheiro, se todas as mulheres acalentassem os seus filhos da mesma maneira,
se todas as mães cantassem a mesma música, qualquer mãe servia, não é? É isso que te faz única, a sua maneira de fazer as coisas faz você única para o seu bebê. É como se você fosse a chave única que encaixa dentro dessa fechadura e que desperta na criança esse amor incondicional, esse vínculo que é único seu e do seu bebê. Então, ela é suficientemente boa porque ela atende ao bebê na medida das necessidades do bebê e não das suas próprias necessidades, tá? Como a de ser muito boa e perfeita. Olha essa frase. Ela é suficientemente boa porque ela atende ao bebê na medida das necessidades do bebê e não das medidas das suas próprias necessidades, como a necessidade de ser uma mãe boa e perfeita, tá? Como a de seguir a pedagogia X ou Y, como a de seguir uma profissional renomada daqui ou dali. É a sua pessoalidade, é o seu jeitinho, é a maneira como você se veste, é a maneira como você prende o seu cabelo, que a sua criança sabe, se identifica com você. E cada filho de uma maneira diferente, porque nós não somos a mesma mãe para todos os nossos filhos. Somos diferentes, cada filho recebe uma mãe da mesma pessoa, tá? Então, entrar em contato com os reais sentimentos que a maternidade proporciona é uma possibilidade de lidar melhor com eles, para então poder cuidar da maneira possível do seu filho, tá? Solicitando ajuda quando você precisar, saber identificar quando eu preciso de ajuda, né? Quando eu preciso que alguém contribua, quando eu preciso que alguém tome controle sobre isso aqui, né? E confiando a essa pessoa, a esse parceiro, a essa parceira, essa cooperação da maternidade e da paternidade, né? Então, ser mãe pode ser um evento muito mais feliz se houver o respeito a si mesma, né? E claro, ao nosso filho, à nossa família, tá? E assim essa criança ela poderá se nutrir de maneira mais saudável, porque o que eu tenho para oferecer para essa criança é saudável. Não é todas as coisas que eu não elaborei lá no passado. Então, o que eu tenho para oferecer é saudável, tá? Uma mãe que chora, que se irrita, né? Que, sobretudo, ama. É a verdadeira mãe. É a mãe imperfeita. A mãe real. A mãe que sabe ser a mãe possível, respeitando o contexto. As coisas mudam. Não só nós, mas as coisas também mudam. E se naquele momento eu perco alguém da minha família, eu não posso passar por cima disso. Eu não posso engolir esse luto. Eu não posso. Porque o que eu for dar ao meu filho vai vir com pitada de luto mal elaborado. Já viram aqueles pássaros que a mãe pássaro voa do ninho, pega o peixinho, ela mastiga, ela usa, né, do líquido digestivo dela, porque o pássaro pequenininho, o bebezinho ainda não tem. Então ela mastiga, ela engole, ela digere e daí ela devolve para o passarinho. Já viram isso? É exatamente isso. Toda a sua história, né, o seu emocional, o que você viveu, as suas marcas, essas mães que vieram antes de você, os seus parâmetros, tudo isso é dado para o seu filho de alguma maneira em tudo que você faz, em tudo que você fala, como você se comporta, entende? Que quando eu curo o que está aqui dentro de mim, eu entrego para o meu filho algo muito mais saudável, tá? A mãe real, a mãe que eu consigo ser, tudo bem? E para nós fecharmos esse pensamento, eu gostaria de convidar vocês a uma última reflexão, para vocês responderem aí, dentro de vocês, sem julgamento, com muita empatia, para começar essa caminhada de entender um pouco mais a mãe que eu sou. Tudo bem? Então vamos lá. Quão longe a mãe que você deseja ser está da mãe que você realmente é? O quão longe está a mãe que você deseja ser está da mãe que você realmente é? É muito longe?
Essa mãe que eu desejo ser e a mãe que eu realmente sou? Quão longe é isso, tá? O quanto isso te incomoda? A mãe que eu sou, a mãe que eu desejo ser, a distância entre uma e outra, o quanto isso te incomoda? Se não existisse a opinião e os julgamentos alheios, o que você faria diferente na sua maternidade? Imagina que todo mundo não consegue dar opinião. A partir de hoje, a pessoa vai tentar falar uma opinião, a voz some. O que você faria de diferente na sua maternidade? Se a opinião alheia, ou a opinião ou o julgamento alheio não existisse. O quanto de outras mães, né, da sua própria mãe, da que você vê nas redes sociais, das suas amigas, você carrega dentro da sua maternidade. De 0 a 10, o quanto você está satisfeita com a mãe que você tem sido para o seu filho. Você consegue se orgulhar da mãe que você dá conta de ser? Consegue sentir orgulho genuinamente? Você olha para você no papel de mãe e fala, caramba, que mãezona que eu tô sendo. Dentro do que eu consigo, dentro das minhas possibilidades, eu tô exercendo esse papel lindamente. Você tem esse pensamento sobre você? Mães são seres humanos e além de sentir tristeza, alegria, raiva, euforia e frustração, tem outras dezenas de coisas importantes que mães pensam e sentem, que alguém precisa falar. Então vai aí que eu vou dizer para vocês. Coisas que mães pensam, sentem e que muitas vezes a gente esconde, tem vergonha, tem receio de dizer. Primeiro, nem toda mãe está contando os dias para o bebê nascer. Algumas mães desejam muito curtir os últimos dias nessa vida antes de ser mãe. Nem toda mãe está feliz com o sexo do bebê. Algumas mães têm sim preferência por menino ou menina. Nem toda mãe acha o seu filho lindo quando ele nasce, ou até mesmo quando ele cresce. Nem toda mãe tem o desejo de amamentar. Nem toda mãe se apaixona assim que o bebê nasce. Algumas mães sentem saudade de si mesma e da vida antes de ter filho e choram por isso. Nem toda mãe gosta de brincar. Algumas mães amam os seus filhos, mas detestam a função de ser mãe. Algumas mães se arrependem de ter tido filhos e se pudessem voltar atrás, não optariam por ser mães. Algumas mães querem ser o pai na paternidade, na parentalidade, desculpa. Outras mães querem largar o trabalho e só ser mãe. Algumas mães querem viver a maternidade sem seguir nenhum tipo de pedagogia de profissional ou de tendência. Tem algumas mães que querem viajar sozinha com as amigas uma vez ou outra. Mães têm milhares e milhares de jeitos. O que não tem é mãe tudo igual. Preste atenção com carinho nas suas cobranças, na sua maneira de maternar, nas suas críticas perante outras mães. O que isso quer dizer? O que a outra mãe faz que tanto me incomoda? Que mensagem isso está querendo me passar? Porque quando eu vejo aquela mãe no Instagram que dá conta de fazer tudo, ou aquela mãe que faz uma coisa muito específica que eu adoraria fazer, mas eu não consigo, por que aquilo me incomoda? Que mensagem isso está te passando? Mulher nutrida, mãe abundante, lembram? Mas a nossa nutrição, ela não é feita apenas de momento para nós mesmas, atividades relaxantes, se presentear, passar um creme aqui ou tomar um banho relaxante ali. Nutrir-se também é investigar o que vem de dentro, entender como eu funciono, as cruzes que eu carrego, os parâmetros que eu tento me igualar constantemente. É me revelar para mim mesma. Isso também é se nutrir. É tirar de mim
esses pesos que não são meus, esses moldes que não me deixam ser quem eu sou. Se a maternidade é a prova de evolução mais complexa que um ser humano pode passar na sua vida, então passar por ela, né, se libertando dos ciclos viciosos, fazendo de cada desafio um degrau para crescer, trabalhando o autoconhecimento e buscando diariamente aprender com os meus erros, sendo empática comigo mesma, abraçando quem eu sou e assumindo para mim quem eu sou, isso é fazer esse desafio, que é o maior e mais complexo que um ser humano pode passar, valer realmente a pena. Eu espero que o nosso encontro tenha de alguma maneira te ajudado a descortinar os seus olhos para alguns temas, para que você comece essa caminhada dessa reflexão, para que vocês entendam o real peso e significado e importância desse autoconhecimento que muito se fala, mas muitas vezes de uma maneira tão superficial, e a gente não entende o real impacto que isso tem dentro das nossas vidas e o quanto isso molda a vida dos nossos filhos e, como eu disse, das gerações que estão por vir. Se vocês tiverem alguma dúvida, se surgir alguma coisa aí dentro de vocês que traz angústia, que traz desconforto, vocês sabem que o meu WhatsApp está sempre aberto para vocês, para a gente conversar mais sobre isso, assim como, caso vocês tenham interesse de fazer uma terapia, ainda que seja uma terapia breve. Marília, eu quero falar só sobre um assunto. A gente pode, né, fazer uma terapia muito específica nesse assunto para tratar sobre isso, que é algo que eu sinto que impacta, que me incomoda, que me molda, né? Aproveitem o desconto que está valendo ainda para esse mês de maio. Então, até o último dia de maio, para quem quiser comprar o pacote de 4 sessões, né, que está com 10% de desconto, a gente pode usar essas 4 sessões para começar essa caminhada, né? Às vezes a gente começa essa caminhada com um profissional que vai ajudar engrenar, né? Como é que fala? Essa autoanálise engrenar. E depois você consegue ir fazendo isso por conta, né? Você vai entendendo o mecanismo de como fazer essa autoanálise, como trabalhar o meu autoconhecimento e essa reconstrução pessoal, e depois você consegue levar isso sozinho, né? Eu tenho vários pacientes que fizeram um tempão de terapia e depois elas receberam alta e elas voltam para manutenção, como elas falam. Elas voltam só para uma sessão, para 2 sessões, para fazer uma manutenção. Nas minhas reflexões me veio isso, me ajuda aqui, Marília, é isso mesmo, né? Faz as conexões aqui junto comigo e daí elas caminham mais um pouco sozinha, depois volta para manutenção. E assim elas vão levando a maternidade de uma maneira mais leve, mais autêntica, né? Mais feliz, mais tranquila com elas mesmas, tá?